Sabe quando parece que tudo está dando errado? Que os planos vão por água abaixo e o futuro fica incerto? A nossa análise de hoje mergulha numa perspectiva que, olha, é bem surpreendente. A ideia de que não importa o cenário, a meta final é uma só: que Cristo seja engrandecido. É um conceito que vira de cabeça para baixo o que a gente costuma pensar sobre vitória e derrota. E para a gente entender essa lógica, o ponto de partida é exatamente este. Essa frase, ela é o coração de tudo. Tenta imaginar a cena. Uma pessoa está presa esperando um julgamento. O mais lógico seria focar 100% em se defender, em buscar liberdade, não é mesmo? Mas aqui o foco é outro. A questão não é sair livre, mas garantir que no meio daquele caos todo, algo muito maior seja glorificado. Isso, por si só, já nos força a repensar o que realmente significa ter sucesso numa crise. Tá, mas como alguém chega a esse ponto? Como é que o bem-estar pessoal vira algo secundário? Bom, isso é resultado de uma vida que foi inteiramente dedicada a uma causa maior, onde Cristo é colocado acima de absolutamente tudo. E o exemplo mais clássico disso é o do apóstolo Paulo. O ponto-chave é este aqui. Não se trata de um hobby, sabe? Ou de uma parte da vida. É a vida inteira. Cada respiro, cada pensamento, tudo subordinado a uma única missão. Para Paulo, isso queria dizer que ser preso não era um desvio no caminho, era parte do caminho. Cada conversa, cada carta que ele escrevia, cada momento de sofrimento virava uma ferramenta para o avanço do evangelho. É essa entrega total que destrava uma perspectiva tão radical. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender o que sustentava essa mentalidade, o que de fato movia Paulo a ponto de ele olhar para uma prisão e não ver um fim, mas sim uma oportunidade. Esses pontos aqui no slide não são só uma lista de tarefas, viu? É mais como uma reação em cadeia. Pensa comigo. Porque Cristo era exaltado acima de tudo, a glória dele se tornava a prioridade. Tipo, automaticamente. E quando essa é a prioridade, o sofrimento muda de figura. Ele deixa de ser um obstáculo e vira mais um campo de atuação para cumprir a missão. Uma coisa vai levando a outra. E esse quadro aqui, nossa, ele ilustra a diferença de um jeito brilhante. É quase como comparar dois sistemas operacionais. De um lado, um sistema que roda buscando glória para a causa, avanço da missão e fidelidade, não importa o que aconteça. Do outro lado, um sistema mais comum, que busca reconhecimento, conforto, condições ideais. São duas lógicas de vida completamente diferentes e esse contraste só mostra o quanto a de Paula era revolucionária. Certo. Mas é fácil admirar essa perspectiva de longe, né? Como é que isso funciona na prática hoje em dia? É aqui que entra a ideia de que o sofrimento não precisa ser só suportado. Ele pode se tornar um testemunho poderoso. Essa é a grande questão, não é? Como algo tão negativo como a dor pode gerar um resultado tão positivo como um testemunho? Bom, não é mágica, é um processo de ressignificar as coisas, onde a experiência do sofrimento é usada para apontar para algo muito, muito além do próprio sofrimento. E esse processo tem etapas bem claras. Tudo começa com uma mudança interna de foco, uma redefinição de prioridades que vem com a maturidade espiritual. É nesse novo terreno que a fidelidade consegue não só sobreviver à dor, mas se aprofundar nela. A partir daí, as atitudes do dia a dia começam a refletir esse novo propósito. E o resultado final é surpreendente. A experiência que começou com dor termina gerando louvor. O que nos leva à ideia central que amarra tudo isso. No fim das contas, o que estamos vendo aqui é uma forma de viver que opera com um propósito eterno em mente e não só com as urgências do agora. Essa frase captura a essência de um jeito uau. Pense na vida como um sistema solar. Se o eu está no centro, qualquer abalo, qualquer sofrimento ameaça desestabilizar o sistema todo. Mas se Cristo é o centro, as dificuldades viram tipo asteroides, que em vez de colidir, são atraídos pela gravidade desse propósito maior e passam a orbitar em volta, se transformando em louvor. E a fonte dessa convicção toda está aqui, nesta declaração de Filipenses. Repara na lógica de ganha-ganha que existe aqui. Se viver, Cristo será engrandecido. Se morrer, Cristo também será engrandecido. A vida e a morte viram apenas dois cenários diferentes para um mesmo resultado. Isso tira o medo da equação, estabelece um propósito que é inabalável, que transcende a própria existência. E assim, essa análise toda nos deixa com esta reflexão final. No fim do dia, não se trata tanto do que se fala, mas do que é visto. Nas reações sobre pressão, nas prioridades do dia a dia, nas atitudes em meio à dificuldade, o que é que realmente transparece? A busca pelo conforto pessoal ou por um propósito maior? Essa é a pergunta que fica no ar.